Mas o que você tem comprado de novo aí para sua carteira? Eu analisei alguns, eu já elegi o papel. Estou comprando ações de um banco chamado Você Pode Comprar Confiantemente, porque já tem aí 80, 90 anos e vai continuar proporcionando bons resultados. Então é isso que eu estou comprando. Hoje eu já compro 10 milhões, 20 milhões, entendeu? Então é progressivo isso. Ô, Márcio, uma pergunta. Tem um retorno em dividendos mínimo que o senhor exige para comprar uma ação? Não tem um mínimo. O que eu dou muito valor é a regularidade. Porque o mercado já me ensinou, não vou cansar de falar isso, que dividendo você ganha por quantidade possuída. Então eu tenho ações que pagam dividendos pífios. Por exemplo, a Klabin paga 0,06. Tá entendendo? Só que eu tenho 100 milhões de ações. Então é o que eu procuro falar, olha, se você tiver uma ação, você vai ganhar uma vez o dividendo. Se você tiver 100 ações, você ganha 100 vezes. Se você tiver 1 milhão de ações, você ganha 1 milhão de vezes. Então, o grande pulo do gato, diríamos, é exatamente esse. É você ter uma quantidade grande de ações, mesmo a empresa pagando um dividendo pequeno, você acaba recebendo um montante de recursos expressivo. E o que o senhor tem feito com os dividendos, com a renda que tem caído na sua conta nesse ano? O que você tem comprado de novo aí para sua carteira? Olha, a carteira de renda mensal é uma carteira que ela vai expurgando aquilo que já não se justifica mais se manter na carteira. Então, por exemplo, eu cheguei na conclusão que as ações da Sabesp já não ostentam mais a condição de integrar uma carteira de renda mensal, porque o preço dela é muito alto em relação aos proventos que ela distribui. Então eu fui fazendo uma substituição, fui vendendo ações da Sabesp e fui comprando ações da Auren, que é uma empresa nova, que tem uma perspectiva fantasticamente positiva. Fui comprando ações também de uma caixa seguradora, tá correto? E são ações que nós compramos não na esperança que elas possam alcançar um patamar muito alto de preço, porque aí não seria interessante eu recomprar, tá certo? Eu vou dar um exemplo do que se torna desinteressante. Há não muito tempo atrás, a questão de uns 5, 6 anos, eu comecei a comprar ações de uma empresa do setor financeiro chamado Banco Mercantil do Brasil. Nós comprávamos esses papéis aí a R$ 3,60, R$ 3,80, até R$ 6. Hoje ela custa R$ 32. Então, não é por isso que eu vou vendê-la, porque ela paga um dividendo compatível com esse crescimento que ela desenvolveu. Então, quando a gente compra outros papéis, a gente tem a mesma visão. Não que ele suba como subiu, mas a gente tem a visão que a empresa vai distribuir porque ela dá lucro, então ela vai continuar distribuindo. Isso aí é uma questão estatutária, tá certo? Então, é o que eu digo sempre, você precisa começar. Eu comecei, continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia em 1970, 71, só que com outros valores, evidentemente. E eu vou alternando a carteira. Eu estou assim com uma alça de mira, já vendi a Sabesp, agora talvez eu venda a Eletrobras, porque a Eletrobras ainda não chegou no ponto de vender, ela ainda está circulando nos 40, 42 reais por aí, mas se ela subir um pouco mais, eu vou trocando uma por 5, uma por 4, entendeu? A gente teve analisando também um outro papel, agora eu vou ter que vender as ações da Cielo, é inevitável. E vai ter um volume de recursos. Eu tenho que colocar, no lugar das ações da Cielo, algum papel que ostente a mesma trajetória do que a Cielo. Ou seja, que pague dividendo trimestral. Então eu analisei alguns, eu já elegi o papel. Eu estou comprando mais uma instituição financeira. Eu estou comprando ações de um banco chamado Banco Banrisul. Banrisul é um banco do Sul, é um banco regional. E se vocês não sabem, no Brasil hoje existem somente 5 bancos estatais regionais. E o Banrisul é um deles. É um banco que paga um dividendo aceitável, muito bom, tá certo? Maior do que aquele que era da Cielo, mas custa o dobro. Mas ele também paga o dobro de dividendo do que pagava a Cielo. Então é um papel que ele tem o quê? Ele tem características perenes, é um setor da área financeira e tem uma característica interessante. O Estado do Rio Grande do Sul é dono de 98,13% das ações ordinárias. Então, subentende-se que os resultados do Banco Banrisul abastecem os cofres do Estado lá. Então, é uma entidade que você pode comprar confiantemente, porque já tem aí 80, 90 anos e vai continuar, acredito eu,
proporcionando bons resultados. Então é isso que eu estou comprando. Eu estive analisando também na questão que é muito comentado, né? O minério de ferro da Vale do Rio Doce, mas a Vale do Rio Doce alcançou um patamar também que o yield dela, a remuneração, é muito baixa. Porque, por exemplo, você compra com R$62 uma ação da Vale. Se você pegar esses R$62 e for comprar, por exemplo, uma ação da Semin, que é uma empresa de mineração da Companhia Siderúrgica Nacional, ela custa R$5. Então você compra 12 ações dessa. Se a Semin der um dividendo de R$1, ele terá dado um dividendo de 12, porque eu tenho 12 ações. O pessoal não entendeu ainda que dividendo você ganha por quantidade possuída, não por valor aplicado. É o que eu tenho feito. Então eu estou ainda rastejando para alicerçar as metas e reprogramar a carteira de renda mensal, que ela não vai diminuir, ao contrário, ela vai aumentar, sempre aumenta. E o senhor também vai ter que, além da Cielo, o senhor vai ter que realocar algum dinheiro da AES, porque também está tendo a venda para a Auren, né? Não, então eu vou porque as metas nesses papéis é o seguinte, eu já estou completando uma meta na Auren, que é de 15 milhões, é isso? Estou já bastante próximo de algumas metas que eu coloquei, que é da Caixa Seguradora, falta pouco também para os 15 milhões, enfim. Agora, para compensar outras metas, eu vou ter que utilizar esses recursos que estão chegando, né? Porque eu comecei agora a comprar Banco Banrisul e comecei agora a comprar também ações da Semin. E, lamentavelmente, a gente tem algumas outras que decepcionou a gente, que está decepcionando. É o caso da Cosan. A Cosan é um papel que eu acabei comprando em função daquilo que houve no passado. Ela teve uma progressão muito alta e sempre pagou um dividendo pequeno. Mas o que compensou na Cosan foi a valorização do papel. Após o desdobramento, ela não teve o mesmo desempenho que teve antes. Então agora ela está bastante sacrificada no mercado, porque de alguma maneira a sua administração andou se endividando bastante e hoje ela deve cerca de 22 bilhões de reais. Então está difícil dela mostrar um resultado positivo. Então é um papel que está patinando e vai continuar patinando enquanto não houver uma filosofia diferente daquela que está sendo desenvolvida agora. O senhor tem reduzido a posição na Cosan? Não, eu não reduzi. Eu simplesmente não comprei mais. Tá. Certo? E o Bradesco é uma ação que tem te interessado mais? O Bradesco, ele tem feito cócegas, tá entendendo? Até eu estava comentando com a Luísa o seguinte, não é possível que uma ação no Bradesco esteja nesse patamar. Mas acontece que o Bradesco tem produzido resultados extremamente baixos, né? Em função de fatores que eu não sei dizer, mas que acabou precisando trocar a diretoria, não é isso? A administração. Pode ser que essa administração enxergue as coisas de uma outra maneira, mas eu acredito que isso talvez vai levar um time. O Bradesco, na minha opinião, ele é uma opção, mas não para dividendo, certo? Para uma perspectiva de valorização, assim, mais rápida, dependendo, claro, dos resultados que ele for divulgar, que deverão ser agora próximos, né? Talvez até a gente ponha na carteira alguma coisa de Bradesco, mas é que ela não exprime aquele sentimento do dividendo. Então, quem quiser, na minha opinião, comprar Bradesco e esperar, eu acho que ele melhora. Eu não sou futurólogo, mas os números, a situação, os fatores, a mudança de direção, todos esses elementos, eles constituem uma projetiva de que a coisa deve melhorar ao longo do tempo. Não sei quanto tempo, mas deve melhorar. Foi uma deterioração grande de resultados, pessoal. Durante a década passada, Bradesco e Itaú valiam mais ou menos a mesma coisa na bolsa. E hoje o Bradesco vale 40% do Itaú apenas. Enquanto o Itaú continua crescendo, continua lucrando, o Banco do Brasil também continua crescendo e continua lucrando cada vez mais, o Bradesco teve uma deterioração grande aí de resultados que pesou na ação. Mas então, Barça, resumindo, se você pegar e olhar aonde você deve alocar esse recurso que vai vir da AES e o recurso que vai vir da Cielo, o senhor tende a colocar em CSN Mineração. Semin Mineração, Caixa Seguridade, Banrisul e Auren, né? Auren também. Eu agora também estou, só que isso daí não é uma compra, é uma recompra.
eu andei, assim, por fatores psicológicos, né? E questão de oportunidade também. Não sei se foi o ano passado ou este ano, a TRPL, ela distribuiu um dividendo de 2,2. Eles anunciaram em dezembro e pagaram em, se não me falha a memória, em abril. Esse valor que ela pagou foi um valor expressivo, não é isso? E o papel custava R$22, R$23. Então, eu recebi esse recurso, aí o papel ficou R$27. Aí eu falei, bom, é uma oportunidade, eu vou vender. Então, eu vendi aí, acho que 1,5 milhão de ações, e agora eu estou comprando a 24, recolocando o valor no papel, porque ele ficou aportado em caixa. Então, veja que a gente tanto pode ser bem sucedido numa operação de comprar abaixo e vender acima, como vender acima e recomprar abaixo. Então são essas coisas que eu faço, quer dizer, para não ficar sem fazer nada, a gente tem que estar dando uma analisada em tudo. E quando aparece alguma oportunidade, que eu interpreto ser uma oportunidade, eu faço esse movimento. Perfeito. Mas quanto do seu patrimônio o senhor acha que veio do trabalho no pregão, no mercado financeiro, e quanto que veio dos seus investimentos? Você já parou para pensar nisso? O meu patrimônio maior veio das empresas, porque elas me pagam o dividendo e eu compro mais. Elas me pagam o dividendo e eu compro mais. Então não sai do meu bolso, tá certo? Essa estrutura que eu projetei, ela mostrou para mim que é extremamente interessante você ter as ações, a quantidade, o pacote de ações, receber o dividendo e não descarrilhar. Ou seja, não desviar o projeto, continuar fazendo a mesma coisa. Então eu comecei comprando 1.000 ações, depois eu comecei comprando um pouco mais com o que o resultado produzia, e assim foi. Hoje eu já compro 10 milhões, 20 milhões, entendeu? É isso aí. Então é progressivo isso. Mas eu sempre digo, você tem que começar. Se você não começar, nunca você vai chegar a lugar nenhum.